Olha como eu economizo. Eu diminuo a quantidade de bits. Agora eu tenho qubits. Eu consigo trabalhar 2 ao mesmo tempo ou mais, graças ao trabalho de emaranhamento. Então, o que a gente vê da física quântica aqui? A superposição de estados quânticos vem da possibilidade probabilística de eu ter 2 estados. A física quântica trabalha sempre com probabilidade. É diferente da física clássica. Você está sentado aqui e eu estou sentado aqui. Na física clássica, não. Eu posso estar... Na física quântica, não. Eu posso estar 80% sentado aqui e 20% Mas aí. Com isso não perde a exatidão, a unicidade, vamos falar assim? Porque ou está assim ou está assado. Não, está dos 2 jeitos. Tá e aí, como é que resolve? Está nos 2 jeitos e uma hora eu vou ter que ter o resultado. Isso. Nessa hora eu preciso do resultado no clássico. Mas, enquanto eu faço as contas, é muito bom ter alguma coisa superposta e emaranhada. Então vamos imaginar assim, exemplo de uma moeda. Então aqui, ó, Ernesto, é cara. Aqui. É cara. E aqui é coroa. Isso. Certo? Mundo clássico. Cara ou coroa. Se eu jogar para o alto, nesse tempo que ela estava girando, ela era cara ou ela era coroa? Os 2. Os 2. Nesse pequeno tempo onde a moeda é cara e é coroa, sabe o que eu faço? Eu faço todas as contas que eu preciso na física quântica e na computação quântica. Eu tenho que aproveitar nesse pequeno tempo que ela está flutuando. Tá. E aí eu faço as contas. Quando ela cai na minha mão, eu falo assim para você, Ernesto, o resultado que você queria saber é cara. É 0, 1. 1. E aí eu te dou um número, Tá. e esse número é clássico, porque a gente vive no mundo clássico. A gente almoça clássico, a gente vive clássico, essa é a vida nossa. Somos seres do mundo clássico. Mas eu posso fazer um monte de contas enquanto essa moeda está flutuando no ar, girando entre cara e coroa. Então, a mesma coisa aqui. Quando eu uso os bits quânticos, os qubits, eu posso ter 100% vermelho e 0% amarelo. Eu posso ter aqui 80%, posso ter 50%, eu posso ter todos os percentuais. E qual que está certo? Todos estão certos, porque isso é a física quântica. Para ter isso disponível, é a razão de que isso tem que ser feito em um local muito frio. Mas quanto frio? 3 centésimos, 3 milésimos de Kelvin. De 0. 0 absoluto. Eu preciso estar muito frio. E não pode ter luz. Não tem nada. Sabe por quê? Porque o princípio da incerteza de Heisenberg. Lembra quando a gente estudou aquilo lá embaixo? Diz, olha, se você sabe onde está uma partícula, você não sabe a velocidade dela. Se você sabe a velocidade dela, você não sabe onde está a partícula. Porque o observador, os seus olhos, interferem na medida. No mundo quântico, interferem na medida. No mundo newtoniano, não. Se você quiser ficar vendo a rua aqui atrás, você não vai evitar que um carro bata no outro. Você, observador, é um mero observador, vai acompanhar o que está acontecendo aí fora. Na física quântica, não. As coisas são tão pequenininhas que o simples fato de você olhar para uma partícula, você estraga a mágica e ela vira clássico. Está interferindo naquela posição. Está interferindo naquela posição. Então, para eu poder fazer as contas, os cálculos, tem que estar num mundo frio e escuro. Que é, por exemplo, os computadores da IBM. A gente sempre procurar no Google, IBM, imagens, você vai ver, parece um lustre maravilhoso. Ou seja, conforme vai baixando, o lustre vai diminuindo a temperatura, até ficar lá no processador, lá embaixo, a poucos milésimos de Kelvin acima do zero. Lá, e só lá, você consegue ter o bit quântico.
Ele necessita de uma temperatura baixa. Temperatura baixa, um mundo quieto, sem ondas eletromagnéticas. Aqui está cheio de ondas eletromagnéticas, tem meu celular, tem a luz, tem calor. Tudo isso é onda eletromagnética. Não pode. Tem que estar num mundo sem. Então, isso vem ao encontro de uma pergunta que sempre fazem. Nós vamos ter um computador quântico no bolso? A resposta é, por enquanto, não. Porque para você ter computação quântica, para você ter o bit quântico, para você ter emaranhamento, você precisa ter esse mundo extremamente escuro e frio. E aí você está querendo dizer seguir o equipamento. O equipamento. Claro que vai existir equipamentos em vários lugares do mundo e você vai acessar o equipamento, como hoje você já pode fazer cálculos quânticos. Se você entrar no site da IBM, você pode usar o Python já tem o Qiskit. Você faz uma computação quântica, você pode fazer um cálculo, usar um pequeno circuito quântico. Ele vai fazer a conta para você, ele vai perguntar, posso processar no meu computador quântico? Aí você fala, pode. E aí ele pega um computador quântico lá da Singapura, faz a conta e manda o resultado para você. Mas como é que ele interpreta, por exemplo, o número 1000? Você falou que ele tem vários valores. Tem vários valores. O que Mas ele não tem um valor definido? 1000, 2000? Por isso que ele serve para fazer certos cálculos. Então, quais são os algoritmos disponíveis hoje da computação quântica? Um deles é o do Peter Shor, que faz justamente a fatoração. Grandes fatorações, números primos. Então, é uma utilização. Tem um outro algoritmo, que é o algoritmo de Groove, que faz cálculos de busca. Então, se eu quiser fazer uma conta de 1 mais 1, não é um computador quântico que vai fazer. Então, tem algumas utilizações no computador quântico que sim são muito importantes. E aí, como é que você vai processar esse algoritmo quântico? O bit quântico, como eu disse, entre 0 e 1, ele pode ser qualquer percentual entre 0 e 1. Eu vou usar laser, ou eu vou usar radiofrequência, eu vou usar alguma coisa que vai domesticar esse bit quântico. Eu vou colocar ele na posição que eu quero. E o bit quântico, o algoritmo quântico, ele vai dizer assim, usando dessa forma, então eu vou utilizar as probabilidades, vou modelar a posição que eu quero deles em frações de segundo, e nessas frações de segundo eu vou fazer o cálculo que eu preciso. Eu não vou gastar muito tempo, é o tempo de uma moeda estar girando no ar. Porque eu não consigo manter a superposição de estados quânticos por muito tempo. Mesmo em sistemas desse que eu descrevi, frios, escuros, etc. Não consegue por muito tempo. Ele destrói, ele tem interferências, ele volta a ser clássico. Então, ele trabalha só durante um pequeno momento. Exatamente. E é por isso que a computação quântica avança lentamente, não foi uma coisa assim. Então, hoje, por exemplo, você vê alguns institutos falando assim, eu consegui 80 e poucos bits quânticos. 80? Só 80? Que pouquinho, né? Você fala assim, hoje a gente está acostumado com tera, mega, tera e vai embora, bytes. Aí você fala assim, nossa, 82 bits quânticos, não dá para fazer nada com isso. Não, dá para fazer muito. Imagine que 80, supondo um 80 qubits, seria 2 elevado a 80. Por que 2 na base? E por que 80 no expoente? 2 na base porque tudo é 2. Tamanho do componente aí? É sempre 2. Ele pode ser 1 ou 0. Tá. Pode ser vermelho ou amarelo. Certo. Elevado a 80, ou seja, aí fica bastante interessante a quantidade. Você vai ver que isso dá mais do que tera. Então, quando a gente vê o número na mídia, você fala, nossa, que mixaria, isso não serve para nada. Não, serve para muita coisa. Porque a gente não pode esquecer que antigamente a base era 1, ou ligado ou desligado, ou 1 ou 0. E agora não, é 1 e 0.
tem 2 estados, tem 2 níveis, 2 graus de liberdade. E sobre esses 2 graus de liberdade, você vai colocando um pouco mais de bits quânticos. Então você vai aumentando. Mas bem que o zero é zero. Ele é... Em certos momentos ele vai ser 0, em certos momentos ele vai ser 1, mas em vários momentos a gente vai ter uma quantidade grande de possibilidades. Está usando outro algoritmo. 2, 3, 4. Então, toda vez... O que faz o algoritmo? O algoritmo quântico, ele é um processo de interferência. Imagine você joga uma pedra no lago, aí você vê aquelas ondas, e às vezes uma onda bate na outra, e aí dá aquelas interferências. É um mundo clássico. Né? Imagine que aqui também tem interferência. Né? E esse bit quântico, Ernesto, ele interfere, agora que é estranho, com ele mesmo. Porque na física clássica, ou eu estou aqui ou eu estou aí. Né? Não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas na física quântica, uma partícula pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É isso que é muito estranho a gente falar para todo mundo que está conectado. Mas como que um elétron está em 2 lugares ao mesmo tempo? Sim, o elétron está em 2 lugares ao mesmo tempo. E é por isso que a física quântica é bizarra. Ela não faz sentido com o mundo clássico. Quer dizer, se você chegar aqui para conversar comigo e tiver olhos clássicos, a gente não sai dessa discussão. Porque nós vamos ser igual. Você fala assim, não faz sentido tudo isso. Tem que ter olhos, uma mentalidade quântica. Posso ter 2 elétrons, o mesmo elétron em 2 lugares ao mesmo tempo? Resposta, sim. Então, se eu posso ter 2 partículas, uma partícula, ela pode ser 2. E além disso, Ernesto, uma interfere com a outra. Bizarro, uma interfere com a outra. Aí eu quero ver se elas não estão idênticas, né? Exatamente. Se ela não estiver idêntica, e eu não posso deixar que esteja idêntica, o que eu faço? Eu faço com que essa, por exemplo, seja 80% amarela e 20% vermelha, e essa daqui, diferente. Eu posso colocar meio a meio. E aí, essa daqui vai interferir com essa. E quando interferir, vai ter um resultado. E esse resultado é o que eu busco. A interferência dela com ela mesma. Né? E aí, mas quem vai colocar nessa posição aqui? Como que vai ficar nessa posição? Eu jogo um raio laser, eu jogo uma armadilha quântica, uma armadilha magnética, eu jogo uma radiofrequência. De alguma maneira, eu vou ter que colocar essa bolinha do jeito que eu quero. E aí, aqui eu vou ter que colocar do jeito que eu quero também. E aí, elas vão estar diferentes. E se vão estar diferentes, vão ter interferência. E o resultado que eu vou obter é o cálculo que eu estou buscando. Mas aí é uma espécie de uma sequência de números que determina exatamente essa posição. Perfeito. Que você falou. Que é o algoritmo. O algoritmo. Que é uma sequência de... Você falou números, mas uma sequência de operações, porque um algoritmo é uma sequência de operações. Aí de quantos? Ou quantos dígitos teria esse número? Quer dizer, um número enorme. Mas aí vai depender de quanto, né, você tem de capacidade para processar. Mas essa mágica que eu falei aqui, e a gente lembra da eletrônica, nas portas lógicas da eletrônica. Certo. AND, OR, NOT. Aí todo mundo conhece, né? Lógica booleana. Isso é super clássico. Que os transistores fazem isso, né, facilmente. A gente usa isso todo dia. Aqui, a porta lógica continua existindo? Continua existindo. Mas a porta lógica é quântica. Então, olha que interessante. O bit continua existindo? Continua. O bit, só que agora o bit ganha o sobrenome de bit quântico. O algoritmo continua existindo? Continua existindo. Poxa, que bom. Como chama agora o bit? O algoritmo? Algoritmo quântico. Para fazer algoritmo quântico eu preciso de portas lógicas. Qual o nome da porta lógica? Porta lógica quântica. Quer dizer, a gente sai de um mundo eletrônico, um mundo clássico, e coloca o sobrenome em tudo aquilo que a gente já conhecia, coloca o nome de quântico.
tem que usar a física que a gente conhece. Por exemplo, essa coisa aqui que eu falei do emaranhamento, pra você ter uma ideia, esse emaranhamento quântico deu o prêmio Nobel em 2022. Ontem. Não que não se tivesse isso já, mas pelos esforços de 3 cientistas resolveram reconhecê-los em outubro do ano passado. As duas bolinhas fazem o que eu quero ao mesmo tempo. O Einstein, quando ficou sabendo disso, em 1950 e pouco, ele falou assim, isso aqui não existe. O Einstein falou que não existia. O Einstein falou que isso daqui era fantasmagórico. Ele falou assim, isso aqui é uma ação fantasmagórica à distância. Isso é bobagem. Ele morreu na década de 50. Em 1967, John Bell, físico irlandês, ele fez um aparato laboratorial e provou sim que existe o emaranhamento. Eu mexo de um lado, mexe do outro. Esse de um lado do outro, os chineses já estão fazendo aqui e num satélite a essa distância. Mexe aqui, mexe lá. Isso daqui está totalmente conectado a uma coisa que a gente gosta muito, que é o teletransporte. Quem